que nós estamos gravando esse evento justamente porque ele vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube, na nossa playlist Privaton 2022. Tá bom? Vamos dar início a mais um evento. Maria Santos, bom dia a todos. Vamos para mais um dia de Privaton 2012, primeira edição. Agradeço aí, Maria, a sua disponibilidade e compartilhar o conhecimento conosco. Seja muito bem-vinda, sabe que a casa aqui é sua, né? Então, fique à vontade. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, estar fazendo parte desse projeto aí, que ele tenha longa duração, muitos eventos, né? O Ricardo aí já projetando para 2022, 23, 24, porque é uma cabeça pensante 24 horas por dia. Então, aqui está o meu breve release profissional. Eu vim para agregar conhecimento, tenho uma bagagem de mais de 25 anos no direito corporativo, preventivo, e a gente vai alastrando todas essas informações e modelando, agregando mais conhecimento com pós. Eu acho que 2020, 2021, com as questões da pandemia, nos possibilitou cuidar um pouquinho mais do nosso conhecimento, né? Então, vários cursos online surgiram, várias trocas de conhecimento, como essa que a gente está passando aqui. Então, agradeço o convite e muito honrada de fazer parte desse projeto. Obrigado. Fique à vontade, pode começar. Quer que eu passe aqui o slide? Passa o slide, por favor. Vamos lá. Então, hoje a gente vai falar a respeito dos colaboradores e a responsabilidade frente à LGPD, e que veio, mais do que nunca, impactar com a entrada da LGPD. O que eu falei dentro das empresas, o direito preventivo, eu acho que ele sempre foi uma ferramenta extremamente importante para qualquer gestão de empresa, e agora, com a LGPD, muito mais e muito maior do que já existia. Então, aqui, para colocar e para a gente entender um pouquinho dessa responsabilidade do colaborador, então eu trouxe aqui, a gente vai falar um pouquinho da própria Lei Geral de Proteção de Dados, um pouco da legislação trabalhista, um pouco da legislação civil, e a responsabilidade do empregador e, na sequência, a responsabilidade dos colaboradores, porque, para mim, é essencial uma complementar a outra. Pode passar. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho da LGPD. A LGPD trouxe diversas ações aí de governança e compliance que aumentam a responsabilidade tanto dos empregadores quanto dos empregados. Eu tenho acompanhado esses dias aí os nossos colegas dentro dos outros painéis, e se falou muito das atividades de governança. A doutora Camila explanou extremamente bem a compliance trabalhista, mas um dos pontos principais que se colocou, e acho que em outros painéis também se mencionou isso, é a figura humana, né? Porque não adianta criar políticas, normas, estruturas, gastar dinheiro com sistemas de segurança, gastar dinheiro com funcionalidade eletrônica, se você não treinar, não orientar a pecinha que fica na frente do seu sistema, a pecinha que fica de frente ali nos atendimentos. Então, é importante a gente colocar, deixa eu desligar essa luz aqui, está esquecendo. Então, é importante justamente a gente ter essa conscientização, que o programa de governança, o programa de compliance, ele é extremamente abrangente e ele visa também esse cuidado dos treinamentos e do funcionamento de toda a estrutura empresarial. Outro ponto importante que a LGPD traz, e você, Ricardo, eu participei de um webinar seu, a gente falou muito dos processos, né? O mapeamento dos processos. E eu acho, e naquela oportunidade você disse que era muito mais importante o mapeamento dos processos do que efetivamente o mapeamento dos dados. E eu concordo plenamente com isso, porque a partir do momento
que a LGPD determina que você faça o mapeamento dos processos, você vai conseguir identificar a responsabilidade e a atribuição de cada colaborador. Então, iniciamos aí, dentro da implementação, você mapeia os processos, você identifica a atividade de cada colaborador, você identifica o trajeto dos dados, você identifica se é necessário ou não determinado funcionário ter acesso a determinadas informações. E aí a gente vai começando a modelar a efetiva responsabilidade que cada colaborador dentro da instituição vai ter. Então, por isso que eu disse, a gente precisava entender a LGPD, né, para começar a falar na questão de responsabilidade. Então, alguns pontos de destaque e observância que eu entendo dentro da LGPD, até para você cobrar do seu colaborador, é mapear processos, né, dentro da instituição, e aí eu trabalhei muito tempo com a ISO 9000, a gente tinha lá a ferramenta de instrução de trabalho, você colocar todas as atividades que o seu colaborador teria que fazer, né? Eu acho que o papel do RH é extremamente importante, porque quando ele vai fazer a primeira fase de contratação, ou que ele vai colocar um cargo à disposição para que candidatos cheguem dentro da empresa, para que entrem dentro da empresa, ele tem que colocar lá exatamente o que ele espera do funcionário ou daquele cargo, o que ele necessita, e a instrução de trabalho é o que você vai fazer dentro da minha empresa. Então, esses são pontos extremamente importantes. Então, o mapeamento dos processos, a questão, você elaborar normas de trabalho, você elaborar instruções de trabalho, você treinar esse colaborador, você monitorar esses treinamentos e trazer essas evidências, são os principais pontos iniciais para que você possa efetivamente cobrar alguma coisa do seu colaborador. E isso a LGPD, dentro dessas exigências legais, ela nos possibilita trazer para dentro da empresa. Pode passar, Carlos. Aí os colaboradores, a legislação trabalhista e a legislação civil. Por que eu trouxe esses dois parâmetros, né? A lei trabalhista, ela tem pelo menos 12 tipos de contrato de trabalho, né? 12 tipos de contrato de trabalho. Então, cada contrato de trabalho, cada situação vai gerar um tipo de responsabilidade. Então, hoje a gente tem o contrato de trabalho seletista, que é o mais conhecido, né? Então, dentro dele, dentro da própria consolidação das leis do trabalho, dentro da CLT, você já tem as normas de responsabilização, né? Então, tem o artigo 462, que ele vai falar assim, olha, se o funcionário cometer algum dano por negligência, imprudência, ele pode ter que ressarcir isso para a empresa. Existem as punições, né, que é advertência, suspensão, e até se depender da situação for grave e caber a responsabilização com a dispensa por justa causa. Só que a gente tem uma outra figura de contrato que está muito em voga nas maiores empresas, que é o contrato de pessoa jurídica, né? E a gente sabe que existe a situação em que a empresa contrata dentro dessa figura, porque efetivamente lhe cabe, como também ela faz isso para que não tenha que pagar os tributos e alguns direitos do trabalhador. Então, isso daí a gente precisa ter um cuidado extremamente grande, tanto da empresa, na hora de escolher esse tipo de contrato, e do funcionário de se submeter a ele. Eu não vou entrar no mérito, né, efetivamente da disposição de cada contrato, mas é importante ficar claro essas duas figuras, justamente porque você vai trabalhar, sendo seletistas, você vai trabalhar dentro da legislação trabalhista, que tem as suas regulamentações, né, e regulamento dentro desse tipo de contrato, e você também tem a legislação civil,
dentro do artigo 186 e 187, que diz a respeito de responsabilização de danos. E aí eu diria que essa questão da legislação civil poderia também aplicar nos contratos seletistas. Mas a gente tem a observância dos contratos de PJ, da pessoa jurídica, né? E aí entra uma outra questão, que aí é até um embate, e a gente vai colocar como ponto de reflexão, e de repente no final a gente discute. O colaborador, ele é operador ou ele não é operador? Né? Então, existe uma polêmica, a NPD já se posicionou a respeito disso, mas aí eu enxergo que sim, de repente, se o colaborador tiver um contrato de pessoa jurídica, talvez em algumas situações eu possa considerar ele sim como um operador. Então, é extremamente abrangente e eu acho que vale a pena a discussão a respeito disso. Aí pode passar. Aí a gente tem a responsabilidade do empregado estar diretamente ligada com a responsabilidade do empregador. Então, assim, uma das coisas principais que a gente coloca, justamente com a vinda da LGPD, foi a criação de evidências, né? Então, a gente precisa criar, quando a gente faz a implementação, a gente precisa criar evidências para que você está tratando os dados com relação aos fluxos, governança, etc, etc, etc. Eu acho extremamente importante, dentro da análise da empresa, você conhecer o negócio. A gente também falou muito disso, e você, Ricardo, sempre fala isso com relação à figura do DPO, que ele é um multitarefas, né? E ele tem que ter esse entendimento extremamente amplo. Eu acho que nos últimos anos, até para você atuar como advogado somente, você tem que conhecer o negócio da empresa que você está trabalhando. Se eu escolho uma empresa de prestação de serviço ou uma construtora, eu preciso conhecer o negócio. Até para que eu possa chegar no funcionário, até que eu possa ter um diálogo em que efetivamente vai trazer esse entendimento. Então, se eu tenho... E aí é o grande papel, né, de também todas as áreas dentro da empresa. Vou trazer um exemplo. Se eu tenho que fazer um treinamento, uma orientação, e aí eu vou colocar um exemplo, que é uma área que eu atuo também, que é a área condominial de prestação de serviço. Não adianta eu criar regras, fazer lá uma política de privacidade toda rebuscada, com 15 páginas, e pedir para os meus funcionários da portaria lerem. Eles não vão entender. E mesmo que eles assinem lá, que eles tomarem conhecimento, né, vai lá e assina o documento, se você for questionar a respeito do que é titular, do que são dados, talvez ele não entenda. Porque não houve um diálogo em que ele compreendesse. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu chamo o meu pessoal de marketing, eu chamo o pessoal de RH, vamos criar uma cartilha, vamos criar ferramentas de orientação que seja compreensível para o funcionário, porque se ele efetivamente entender o que eu estou falando, eu vou poder cobrar. E isso eu já vi acontecer no Poder Judiciário, mas eu orientei, né? Tá aqui, ele assinou o documento que ele foi orientado. E você junta lá os treinamentos, o juiz fala assim, nossa, mas isso aqui nem eu entendo. Como é que vou... De maneira transparente, de maneira clara, para que o funcionário saiba exatamente o que ele tem que fazer, qual é a responsabilidade dele e qual o impacto que isso vai causar se ele agir de forma negligente, imprudente. Eu costumo dizer que se fala muito como fazer, mas não se ensina a situação de deu merda, o que eu posso fazer, o que eu faço agora? Né? Inversão, né? Exatamente, ninguém. É o plano de contingência, ninguém ensina plano de contingência.
A pessoa tem a cartilha de como fazer. Você tem que fazer assim, 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 já considerando que o resultado é perfeito das atividades. Né? Aí deu um problema, desestrutura completamente a pessoa. Ela fala assim, meu, e agora? Né? Então, eu acho que mais do que você ensinar como fazer, né, o fazer corretamente, você tem que ensinar. Deu problema, como é que eu vou resolver essa situação? Então, eu acho que aí entra a responsabilidade da empresa em ser transparente, trazer informações claras e compreensivas de acordo com a natureza de cada atividade, trazer para o empregado, ser claro com ele as atividades que ele vai fazer dentro de toda a sua relação contratual. E aí, ok, tem algumas... Hoje, acho que na minha época, como acho que também do Ricardo, no nosso primeiro emprego, você fazia de tudo. Você fazia o que o seu chefe mandava, né? Hoje é muito complicado você agir dessa maneira, porque às vezes você contrata um aprendiz ou você contrata um estagiário e ele fala assim, não, mas eu fui contratada para fazer isso, 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 isso aqui. Pô, os questionamentos são muito mais incisivos hoje em dia. Né? Exatamente. Mas eu acho que a maneira como você trata isso no cotidiano do seu colaborador é que vai refletir quando acontecer uma coisa errada, quando acontecer um incidente, você poder cobrar dele a responsabilidade. Eu acho que na figura da empresa, você tem que ser claro, olha, o seu trabalho é esse, se você não fizer, ou se de repente, colocar um exemplo aqui, existe lá a norma de encaminhamento de e-mails, né? Que é extremamente importante, né? Para quem você tem que direcionar, que as informações, que os e-mails que contenham dados você não pode enviar para o seu e-mail pessoal. Ah, eu vou para casa, vou terminar esse trabalho em casa, vou mandar para o meu e-mail pessoal para eu terminar e volto. Ele tem que entender que ele não pode fazer isso e por que ele não pode fazer isso. Que isso é uma porta aberta para vazamento de dados. E ele tem que entender que se ele fizer isso, esse simples ato, a empresa pode ser responsabilizada com uma multa ou com uma suspensão de uso de dados, e que ele internamente pode sofrer isso. Porque, infelizmente ou infelizmente, quem responde perante a NPD e quem responde às punições é o controlador, é a empresa. E, às vezes, o prejuízo da empresa vai impactar não só o colaborador, que pode ser advertido, que pode ser dispensado, mas pode impactar toda a empresa, o coletivo da empresa. Porque se a empresa for de pequeno porte ter uma multa grande, todos serão responsabilizados, e todos podem, né, ela pode ter um desfalque financeiro gigantesco e ter que dispensar outros funcionários. Então, é esse entendimento, né, que tem que ser colocado de forma transparente para o funcionário. Não é só pedir para ele ir lá, ler a legislação, ler a LGPD, trazer as informações, sem explicar para ele qual o prejuízo para ele, para os familiares dele, para os colegas de trabalho dele. Porque, às vezes, para o funcionário, né, uma ação dessa, para o funcionário, ele vai perder o emprego, vai ter lá a família dele, ele vai ficar desfalcado para a sua subsistência da sua família, então tudo isso impacta. Mas também pode impactar muito maior, o impacto pode vir muito maior para a empresa, e a empresa também não pode cobrar dele, porque financeiramente ela pode tirar apenas 30% da remuneração do funcionário, inclusive das verbas decisórias. Então, existem vários detalhes e vários pontos que devem ser colocados para o funcionário. E aí, a situação de treinamento, orientação e monitoramento tem que ser constante, constante, constante. E, de repente, dependendo do perfil dos colaboradores, tem que ser redundante. Ah, mas a gente vai falar isso de novo. Sim, nós vamos falar isso de novo. E aí, o DPO, a diretoria, a gestão de RH tem que ser criativa, tem que criar dinâmicas,
Cria uma dinâmica entre departamentos, cria joguinhos, cria quiz, que tem que estimular a curiosidade e tem que estar ali monitorando se aquelas orientações estão sendo eficazes. Né? Porque às vezes você faz um treinamento, coloca todo mundo numa sala, o pessoal vai lá, fica horas ouvindo, você vê o cara lá do fundo, né, pescando ali, e gente que não interage. Então, assim, será que eu estou falando aqui, eu estou falando besteira? Será que eles estão assimilando o que eu estou dizendo? Então, assim, a criatividade da empresa em fazer os colaboradores entenderem é extremamente importante. Né? Então, por isso que eu costumo dizer que a responsabilidade do empregado está diretamente ligada com a responsabilidade do empregador. Se o empregador também se empenhou em trazer esse entendimento, é extremamente importante que isso seja concretizado e tenha certeza que houve esse entendimento. Além do que, a edição de todos os contratos de trabalho, né, possibilitando essa responsabilidade. Então, tem que verificar se ele assinou o termo de compromisso, se ele assinou um termo de confidencialidade, porque você tem que cobrar isso dele. E tudo isso tem que ser muito transparente. Então, existem várias tarefas que o empregador, na figura, né, do empregador, ele precisa cumprir para que ele possa responsabilizar o empregado diretamente ou indiretamente de alguma punição ou alguma sanção que a empresa vier a tomar. Pode passar. Legal. Já acabou? Já acabou. Também, então, até eu queria até fazer uma colocação agora, no finalzinho, para a gente pegar um gancho que você comentou, que é bem interessante, a questão da prevenção, né? Porque quando a gente fala nesse tema, vamos até voltar ali no slide, mas esse aqui, quando a gente fala principalmente na questão das responsabilidades frente à LGPD, que você comentou, eu vejo que tem muita, até a gente estava conversando disso também outro dia, aí, antes do evento, as responsabilidades, as empresas já querem, como que eu consigo responsabilizar os colaboradores, prestadores de serviços, fornecedores, parceiros, e compartilhar essa responsabilidade também com eles, né, da LGPD. E o quanto é fundamental nós termos a nossa política de segurança da informação. Né? E aí, essa parte técnica é bem complexa nesse sentido. Essa política de segurança de informação, ela vai exatamente naquela questão do e-mail que você falou. Como que você pode usar o e-mail, de que forma. Você tem a ciência na política que o seu e-mail corporativo ele é monitorado, né, até porque é um ativo da própria empresa, você está mandando uma mensagem em nome da empresa que você trabalha, e o seu e-mail pessoal não pode ser utilizado com essas mensagens corporativas. E aí, lá no começo, quando você é contratado, você precisa informar quais são os seus e-mails pessoais para que não tenha, assim, você não vai monitorar os e-mails pessoais. Pelo contrário, você vai monitorar as mensagens que vão para o e-mail pessoal. Então, é uma mecânica que você também consegue utilizar isso a favor da empresa para falar, olha, nós estamos, deixar muito bem aí, em termos trabalhistas, aí você pode falar mais do que eu, se isso seria alguma questão de coerção ou monitoramento ilegal, alguma coisa nesse sentido, mas a empresa precisa ser transparente no sentido de falar, olha, vou monitorar, se você encaminhar alguma mensagem para o seu e-mail particular, você vai receber uma advertência, porque isso não pode ser feito de acordo com a política de segurança de informação, que você está ciente e tal, tal, tal. Então, tem toda uma amarração para que você haja de forma transparente e também o colaborador. É fácil rastrear? Facílimo. Né? Você pega relatórios específicos em cima daqueles endereços. Eu tenho 3 e-mails, eu só falei que eu tenho 2. Se você mandou para um terceiro e-mail, aí você já vê a má-fé do funcionário. Para se defender judicialmente é muito mais fácil. Né? São esses pontos que na justiça eu percebi muitos anos aí que os juízes eles se apegam nesses negócios. Então, assim, tem alguma coisa disso na legislação? Não, isso aí são questões do dia a dia, análises subjetivas, que demonstram a boa-fé ou não do empregador,
e a boa-fé ou não do empregado. É só uma colocação que eu queria que eu acho extremamente importante você ter colocado isso, porque eu acho que isso deve ser feito, o RH normalmente, quando ele vai fazer uma contratação, né, às vezes os candidatos estão ali antes de trazer a documentação, ou quando ele trouxe, o dia que ele trouxe a documentação, eles fazem uma palestra para falar da empresa. Vai falar da empresa, vai falar do salário, do benefício. A integração, né? A integração, exatamente. Eu acho que esse é um dos momentos mais importantes da empresa. Dizer, olha, nós monitoramos, e não é monitorar o e-mail dele, você monitora os e-mails que saem do seu e-mail, do e-mail da empresa, o e-mail da empresa é monitorado. Eu conheço uma pessoa que na empresa dele, ele fala, na hora que os e-mails são controlados, então quando o funcionário ou alguém direciona esse e-mail para um e-mail divergente da empresa, é bloqueado, e o chefe dele, o superior dele, recebe uma mensagem falando, olha, fulano está encaminhando uma mensagem para outro e-mail. E aí o e-mail não vai. E até que esse superior libere essa saída. A blacklist, né? A blacklist da gestão. Aí eu já não sei o nome técnico da nos e-mails a gente chama isso de blacklist, né? Exato. Blacklist de site, e-mail, tudo nesse formato. E também, vamos supor, ele pode acessar o e-mail no celular, mas ele não pode dar print. Também dá o bloqueio e dá o alerta. Então, e eu acho importante, na integração, ser colocado esse tipo de situação. E aí, não é que, mas eu já vou falar isso. Se a pessoa estiver mal intencionada, ela já vai pensar duas vezes. Exatamente. Já inibe, ela já vai pensar duas vezes. Exato. Como eu disse, eu trabalhei muito tempo com prestação de serviço. Teve uma época da minha vida que eu fazia jurídico operacional numa empresa de segurança e eu fazia parte de investigação, trabalhava com muito banco. Então, eu fazia sindicâncias quando tinha roubo, etc, etc. E, infelizmente, a gente tem os bons funcionários e os funcionários não tão bons assim. E houve uma fase em que eu tinha muita proximidade com o pessoal da Polícia Federal e do DEIC, por conta dos roubos de banco. E no primeiro, na integração já se falava, olha, nós temos parceria com a Polícia Federal e a Polícia Civil, e se ficar caracterizado que o funcionário participou de algum roubo, a gente vai entregar para a polícia. Então, em que pese a responsabilidade do funcionário, né, que ainda tem essa situação que eu acabei não mencionando, que o funcionário, a empresa é responsável pelas atividades e pelos atos dos seus colaboradores, né? Então, ele pode estar na figura de operador dentro de outra empresa, e se o funcionário dele atuar de maneira negligente, imprudente, a empresa, como operadora, responde, e aí ele vai, né, na ação de regresso para o funcionário. Então, a gente dizia exatamente isso. Independente da empresa ter que responder pelo ato ou a participação dos funcionários, a gente deixava bem claro, olha, se você se envolver, a empresa discutir, ela vai colaborar com a polícia e vai te levar, né, vai te entregar para a polícia. E eu cheguei a fazer isso. Então, assim, isso tem que ficar claro. Então, no primeiro dia de integração, o funcionário já tinha entregue carteira, documento. No outro dia, ele não aparecia para trabalhar. Depois, ele só mandava uma mensagem que ele tinha desistido da vaga e que depois ele buscava o documento dele. Então, a primeira porta, o primeiro contato, né, com seus candidatos, eu acho que tem que ser colocada a política e ser claro com relação às ações de segurança da empresa. Né? Então, é por isso que eu digo, você só pode cobrar se você dar conhecimento da publicidade para o seu colaborador. Né? E isso é importância enorme. E eu acho que o direito preventivo, e isso foi, eu acho que o ponto, eu sempre gostei de trabalhar com direito preventivo. Né? Dentro da minha bagagem aí, eu comecei numa empresa como funcionária de DP,
lá em 80 e algumas coisas, e aí você começa a ir para audiência, você começa a ir como preposta, e eu acabei mudando o curso da faculdade para Direito neste momento, e aí você começa a trabalhar, eu trabalhei muito direito preventivo por conta disso. E eu era bem sincera, eu falei, gente, eu não estou sendo legal, trazendo sugestões de melhoria para vocês. Eu estou facilitando o meu trabalho, porque quando Sim, chegar o processo, quando chegar a ação trabalhista, eu vou ter menos dores de cabeça para elaborar a defesa. E quando eu conheci a Lei Geral de Proteção de Dados, comecei a ouvir, comecei a estudar, eu falei, isso aqui é direito preventivo puro. exatamente. Boas práticas, né? Exatamente. Então, assim, e ela é muito determinante. E a gente percebe que quando a empresa implementa a Lei Geral de Proteção de Dados dentro da empresa, reflete em todas as outras áreas. Reflete no passivo trabalhista, reflete no consumidor, né? Se ele é uma empresa que tem os eles reflete nos consumidores, reflete financeiramente. Então, o conceito de que implementação de LGPD é um investimento e não um custo é extremamente claro e ele fala por si só. Né? Ele fala por si só. Justamente pela prevenção. Existem várias ações de prevenção. E outra coisa que a LGPD trouxe é a questão do depois. Né? Existe o monitoramento, existe as auditorias, eu acho o papel da auditoria extremamente importante, até para você atualizar suas normas, você ver se o que você treinou, a forma que você treinou, os documentos que você gerou de orientação, as normas internas, está funcionando, né? Porque às vezes você cria toda uma rotina de trabalho que para você é perfeita. E com o decorrer do tempo, e eu acho que isso eu percebo, e eu tenho certeza que você também, você faz uma atividade, belezinha, tá bem no automático, daqui um mês, daqui dois, você está pensando numa forma de tornar aquilo mais rápido. Aí, como é que eu posso fazer para economizar? Se eu fazia uma atividade que eu demorava 2 horas, eu falei assim, meu, eu preciso de mais tempo, porque a gente sempre precisa de mais tempo, né? Sim, é o ativo mais importante hoje. Tempo, exatamente, exatamente. Já falavam que meu tempo é ouro, né? sim. Mais do que nunca, Tá. hoje já é ouro, petróleo, O tempo Bitcoin. é mais importante que os dados, se a gente pensar. Exatamente. Então, essas atividades, essas normas, ela também vai sofrer uma mutação. Né? A gente sempre acha que pode melhorar, e sim, a gente sempre pode melhorar. Então, a questão da auditoria, do monitoramento constante, também deve ser feito com relação aos funcionários. Então, não é porque eu fiz o mapeamento dos processos no primeiro momento, fiz todo aquele treinamento, fiz aquele dia de workshop com café da manhã para o pessoal, fiz aquelas ações que eu nunca mais vou fazer. Fora que, dependendo da empresa, o turnover de funcionário é muito grande. Então, hoje você faz um treinamento, tem aqueles funcionários, daqui a 2 meses, você vai na empresa, já não tem mais ninguém. Isso é verdade, né? Você chega no cliente e fala, caramba, mudou todo mundo, né? Principalmente gestor. Você fala, agora você não vai falar com fulano de tal, agora você vai falar com outro, né? Exatamente. E Isso é aí muito você confuso. começa. E aí, quantas vezes a gente se deparou com a situação que você tem que explicar tudo de novo? Tipo, algum processo, alguma situação já estava bem adiantada, e aí você vai falar com outro colaborador, você fala assim, gente, eu tenho que explicar tudo de novo para ele, porque nem atualizaram ele com relação a essas informações, né? Ou aquele funcionário resistente, o funcionário que, mas eu sempre fiz assim. Será que alguém já se deparou com, mas eu sempre fiz assim, sempre É. deu certo, né? Sempre RH, o caderninho das senhas. Como é que você vai conscientizar o funcionário do RH que aquele caderninho das senhas não pode existir? Né? O pessoal de Exatamente. RH aí, se tiver alguém que trabalha com RH, vai concordar comigo Claro. ou não. A Poliana Existe. fez uma colocação aqui, acho que até uma pergunta, que eu acho que é bem pertinente em cima do que você está fazendo, falando.
Qual pergunta? Deixa eu dar uma olhada. Está na mensagem aqui no chat. Vamos ver. Maria, foi realizada a conscientização através de apresentações aos funcionários da empresa. E também realizamos a inclusão de informações na intranet, a elaboração de entregas de cartilha aos colaboradores e, considerado um complemento dessa, a conscientização sugere outra forma de fazermos isso de forma clara e eficiente? Não, vocês já fizeram bastante coisa. Agora, o que é importante é monitorar, né? É a Poliana. Poliana, é você verificar se isso surtiu efeito. Porque às vezes a gente faz tanta coisa e esquece de fazer. Não avalia, né? Exatamente, avaliação. Então, eu acho que a avaliação você consegue fazer com um quiz simples, tranquilinho, uma dinâmica entre os funcionários. Cria lá um café da manhã com dinâmica. 2 times, olha, vocês vão perguntar, quem responder mais rápido ganha ponto, vai ganhar um VR a mais, né? Quem não ficaria feliz ganhar um VR a mais? Para quanto aí, dentro do mês? Quanto isso gera para a empresa? Eu trabalhava numa empresa que ela tinha convênio com o Cinemark, então ela arrumava convites para o cinema. Então, assim, existe... E, gente, vamos pensar que o custo é muito pequeno, pelo retorno que você tem. Infelizmente, o ser humano é a base de troca. Né? Vamos falar que o ser humano é a base... A real é essa, né? Exato, tudo, né? E o funcionário não seria diferente. Porque minha empresa tem uma deficiência desse tipo de gestão. Exato, Ana Clara. Então, assim, você fez todo o treinamento, você liberou cartilha, você fez de tudo. Cria uma dinâmica. Lá, cria departamento tal com tal, vamos lá fazer uma dinâmica aqui, e quem vencer ganha 2 convites para o Cinemark no mês que vem, ou vai ter vai ter um vale-refeição a mais que vai entrar no próximo mês. Gente, tem que trazer motivação para o funcionário, porque é uma situação que não é da rotina dele, né? São conhecimentos que ele vai pensar, eu nunca vou precisar disso. Então, assim, se você não trouxer elementos motivadores que brilhem os olhos dele, ele não vai ter esse entendimento. Mas eu vou comprar funcionário. Desculpa, você vai comprar o seu funcionário. Na verdade, você já compra pagando o salário deles, né? Já Exatamente. Incentivando, faz parte. Faz parte, exatamente. E assim, gente, desmistifiquem esse conceito de, mas eu já pago um salário para ele, ele tem que saber. Você tem que embutir o prazer do conhecimento e, infelizmente, a gente... Né, como é que a gente adestra? Aí, gente, não entendam isso como um exemplo pejorativo, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, como é que a gente adestra o nosso cachorro? Se você premia. Olha, se você vai lá e reclama, se ele fizer certinho, você vai lá e dá um biscoito. Entenda, pelo amor, não é um sentido pejorativo. Não, mas é uma boa relação, né? Mas as pessoas, elas sentem modificadas. Então, eu vou trocar a colocação. Premeie o seu funcionário. Por quê? Porque ele se dedicou a entender, porque ele se empenhou. Premeie. É uma premiação. É pequena? É uma pequena, mas é uma premiação. Nós educamos os nossos filhos assim também. Você não quer isso? Então você tem que ajudar a lavar a louça, nos ajude aqui a arrumar suas coisinhas. Minha filha de 5 anos, eu faço a mesma coisa. Me ajuda a arrumar suas bagunças aqui, que você continua usando o celular, assistindo seus desenhos. E assim, tem que ser uma troca, né? Em tudo na vida é assim. É que eu não sei se é da época da galera aqui, mas será que alguém já assistiu Super Nanny? Super Nanny. Super Nanny, né? Vamos ter que implantar o sistema Super Nanny nas nossas empresas. Eu achei legal agora a colocação, mas eu acho importante isso. Então, assim, e mais uma vez, você precisa evidenciar isso, né? Funcionário foi admitido, você treinou, lista de presença. Participou da integração, lista de presença. Você encaminhou cartilha, documento de recibo. Ela falou que você foi muito longe com a comparação com o Fernando. Doido, fui, né? Mas funciona. Isso que você está falando, Maria, é muito importante a questão. É isso que eu ia comentar, eu acho que é legal você até reforçar. Todas as ações são importantíssimas, só que nós precisamos ter uma estrutura, que é o que a gente sempre fala aqui
na Cogni Academy nos nossos cursos. A forma de se evidenciar todas as ações é muito importante e ter uma metodologia para isso, né? Para que a gente consiga utilizar isso na LGPD, né? Exatamente. Não, eu acho que é o essencial. Até para você chegar para o funcionário e falar assim, ó, vamos conversar? Veja bem, ó, você estava aqui no dia que a gente falou a respeito dessa tarefa, você sabia das consequências, não sabia? Não, eu sabia. E vai muito além da simples assinatura. Né? Então, quando você tem todos esses documentos, treinou, assinou o documento, fez o quiz, participou do quiz, assinou o documento. Tem lá, tem até a premiação, excelência, tem até a premiação. Ele sabia que ele não podia. Ele tanto sabia que a gente fez uma dinâmica e ele ganhou a dinâmica. Ele foi, né? Mostra Ele aqui que foi. ele usou. Se ele Exatamente. vendeu o ingresso, é problema dele, mas ele recebeu, né? Que ele recebeu, ele recebeu. Então, assim, tem que trazer todas essas evidências. Porque, juridicamente dizendo, né, até para o funcionário, ele sabe, porque o funcionário sempre sabe quando, né, cometeu a gafe, digamos assim. Mas mesmo assim ele vai no Poder Judiciário e falar que foi injustiçado, né? E para que essa responsabilização seja extremamente eficaz, a empresa tem que ter toda essa documentação, né? Tem que ter esse resguardo, né? De que treinou, orientou e criar essas evidências é essencial, né? Dentro de tudo aqui que a gente falou. Na verdade, é um complemento. Mas eu acho que, acima de tudo, o colaborador, ele saber o que ele tem que fazer, ele saber as consequências do não fazer. Aliás, eu acho que é exatamente isso. As consequências do não fazer é mais importante dele saber o que ele tem que fazer. Sim. Né? Ou tá ali também, né? Tipo, se você não fizer, se você não tiver o cuidado, as consequências são essas. E monitorar, gente, não tem como. Se percebeu, depois de um tempo, percebeu que está sendo praticado alguma situação de maneira inadequada, adverte, conversa, marca uma reunião, marca um novo treinamento, né? Quando eu trabalhei muito tempo também como auditora de ISO 9000, né? A pessoa, além de a mulher advogada, ainda consegue ser auditora. Para pânico de muita gente, né? Mulher já é chata, advogada mais ainda, auditor, então, pelo amor de Deus. Então, a pessoa consegue. E eu me recordo que constantemente você tinha que rever todos os processos para ver se estava funcionando. Se não estiver funcionando, você tem que mudar. Você precisa mudar e adequar para que funcione, para que o seu funcionário esteja entendendo, para que aquilo lá não vire de uma maneira negativa, tanto para a empresa quanto para o funcionário. Então, o monitoramento tem que ser constante. Você não consegue responsabilizar o outro se você não tiver feito também a sua parte. Né? Você pode até dispensar o funcionário, aplicar uma punição, mas aquilo lá depois não se sustenta. Porque a questão de apontar o dedo é muito fácil, né? Muito fácil. As pessoas falam, culpa dele, culpa daquele. Mas sustentar essa indicação é o mais importante. Tanto para a empresa quanto para o empregador. Eu queria até acender um alerta aqui para o pessoal, já que nós estamos falando sobre processos dentro do regimento trabalhista. Uma coisa que eu sempre perguntei, e isso não é nem por causa da questão só da LGPD, mas quando a gente sempre se envolveu em processo de compliance, né, seja digital ou não, de automação desses processos, e principalmente reestruturação, eu comecei a identificar o item que é primordial, o processo de integração de funcionários, colaboradores, parceiros, fornecedores. Muitas empresas têm, né, esse processo de integração, isso de médio para grande, né, é muito comum. E assim, o grande erro de muitos advogados ou profissionais da área de privacidade é não colocar esse processo de integração no seu mapeamento. Aí eu falo assim, poxa, mas nesse processo aqui você chegou nesses processos, como você falou, né? Os mapeamentos de processos são muito importantes. Mais do que mapeamento de dados é uma outra questão, eu nem vou entrar nessa polêmica, né? Essa é uma questão muito técnica, que eu vejo muita gente
se equivocando, mas o mapeamento dos processos é muito importante. Nós sempre perguntamos, onde está o processo de integração aqui na sua adequação da LGPD? Ah, não tem. Então, assim, foram pouquíssimos casos que tinha, só que exatamente tudo isso que nós estamos falando, ele está dentro de um processo de integração. Então, assim, tá, mas um processo de integração não é só um processo que você vai apresentar à empresa, a política, é aí o trabalho de conscientização que ele é muito crítico. Então, assim, logicamente que depende de uma série de outras estruturações para que você utilize e faça esse monitoramento do processo de integração. Porque a maioria, vamos colocar, 50% dos problemas poderiam ter sido evitados nesse processo de integração. Então, assim, é exatamente isso que sempre o pessoal do RH pode analisar. A maioria do pessoal de DPO que está sendo nomeado agora são responsáveis por RH ou financeiro. O pessoal, o que vai assumir vai ser a diretora de RH. Não tem problema. Mas por que você quer? A gente percebeu que a parte mais crítica aqui está sendo do nosso gestão de pessoas, porque 60% dos vazamentos e má utilização vem dos funcionários, má utilização dos fornecedores, então, assim, é o financeiro, a controladoria. Então, assim, é uma tendência que, logicamente, depois que a gente implementa um programa de privacidade e proteção de dados, as pessoas começam a entender o porquê. Só que, agora a gente vai ter que voltar lá atrás, reestruturar todo um processo a partir do mapeamento, e aí vai fazer muita coisa sentido. Aquele negócio, né? Não tem aquele mapeamento de ideias, né? Esqueci até o termo em inglês, o mapping, mind mapping, né? Mapeamento mental. Então, você explode aquele monte de coisa, infinitas possibilidades, e aí a grande sacada é de que forma que agora eu vou estruturar, e para isso tem uma metodologia, mas aqui a ideia também é lançar a sementinha do conhecimento para o pessoal, né, Mari? Exatamente. Eu acho, às vezes essa situação, né, me preocupa, né, porque como é que eu vou monitorar as minhas próprias ações, né? Meu maior nicho, meu maior problema aqui é de RH, de pessoas, vou colocar a diretora de RH. Tá, mas como é que ela vai ter uma visão de fora dela mesma? E mais, né? Eu acho que o que as pessoas devem entender que quando se decide criar monitoramento ou auditoria, não é para apontar o outro. Né? Eu costumo dizer, eu prefiro 1000 vezes, se eu estou fazendo uma defesa ou algum documento muito complexo, dá para outra pessoa ler. Porque quando a gente está envolvido dentro do processo, dentro daquela situação, às vezes a gente perde um pouco o parâmetro, né? Sim. Principalmente hoje em dia, que está todo mundo sobrecarregado, né? Não tem, dentro de uma empresa, quem está ali nas grandes figuras, nos pontos principais, ou figura na posição de gestão, ou de supervisão coordenador, ou coordenação, acho que hoje, mais do que nunca, se exige muito mais. Né? Hoje, a maioria das empresas não tem condições financeiras de ter um número grande de funcionários. Então, é uma realidade, infelizmente é uma realidade as pessoas trabalharem sobrecarregadas, né? Tipo, já chega com um monte de pendência, várias coisas para resolver, atendimento, telefone tocando, decisões a ser tomadas. Então, assim, precisa entender que precisa vir alguém de fora, nem que seja do outro departamento, né? Tem que criar essa dinâmica de um monitorar o outro, e não é a questão de estar apontando, estar levando. Gestão da qualidade, né? Gestão da qualidade, exatamente isso. Né? Que é para monitorar as ações internas dentro da empresa, e se está dentro do compliance. PDCA, né? Vamos usar o PDCA. Exatamente. Gente, eu acho que é isso. Eu não sei se tem perguntas, não sei se eu consegui atingir o objetivo aqui do meu tema. Eu acho que tem muita coisa para se fazer, muita coisa para se falar, mas como você mesmo falou, aqui é uma semente de ideias, né, para a gente. Só para dar um cheirinho, né? Só para dar um cheirinho, tem muita coisa vindo aí pela frente. Então, eu acho importante a gente trazer essa semente e trazer esses pequenos detalhes de reflexão, né? São pontos de ideia, cada um vai desenvolvendo e vai refletindo do que a gente solta por aqui. Não, mas tem pergunta?
Fiquem à vontade, quem quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta adicional, esse é o momento. Mas, assim, é muito legal, né, Maria Santos? É uma Obrigada, profissional, Maria Andréia. Santos é uma profissional extremamente competente, tem muita experiência, né? Então, eu acho que isso vale muito, a experiência do dia a dia, da questão dos colaboradores, e é um tema, esse tema de responsabilidade, é um tema muito importante e que nós estamos aqui envolvidos em trazer questões aí muito polêmicas, preventivas, então eu acho que atuar no preventivo, você precisa ter conhecimento não só no contencioso, né, do judicial, para que isso seja evitado, mas porque depois que vai para a esfera judicial, não tem muito o que fazer. Na verdade, é só estancar, né, os problemas, né? Exato. Então, e aí você não sabe o que vai sair daquilo. Mas a parte preventiva exige muito mais conhecimento, muito mais compartilhamento, muito mais tudo, né? Na verdade. Então, eu acho que obrigado por ter aceitado o convite, compartilhar conosco e traremos muitas novidades, né? Na esfera Exato. trabalhista. Eu acho que o que fica, uma das coisas que fica, é de fato a gente, dentro do preventivo, né, a gente tem que aprender com os nossos erros, né? Se eu fui acionada, pega a ação, dá uma olhada onde a gente falhou, onde a gente poderia ter Uhum. feito diferente e efetivamente trazer isso como uma lição de casa, né? Não é só, recebi uma demanda, aconteceu um problema, vou lá, resolvo, estanco, faço um acordo, né, etc. Não, traga o problema para a realidade, discute com os envolvidos como é que poderia ter sido resolvido, como é que a gente pode melhorar isso, né? E assim, sou extremamente grata, Ricardo, você sabe, eu estou ficando Opa. chata já com os meus agradecimentos. Muito obrigado para as pessoas aqui que gostaram aí do bate-papo, que isso não é uma aula, isso é um bate-papo, uma troca, né? A Lúcia, a Dani, aqui que verbalizaram aí o que gostaram, mas eu acho que só pelo fato de todo mundo ter ficado, né? Todo mundo que entrou ter Uhum. ficado já me traz uma gratidão enorme. E Sim. vamos aí com muitas novidades ainda em 2022, né, Ricardo? Não, com certeza. Temos muita coisa para fazer, tanto na esfera profissional, aqui com a Cogni, pelas nossas parcerias também em projetos de LGPD. Também a doutora Maria Santos está assumindo aí a diretoria do Comitê de Relações Trabalhistas da ANAD, né? A nossa associação a qual nós fazemos parte. A ANAD nos ajudou a encontrar vários amigos, fazermos aí parcerias, amizades com pessoas e conhecermos um ao outro, né? Então a NAD nos possibilitou estarmos aqui juntos também. Esse é um trabalho social que nós temos, independente de qualquer coisa. É um trabalho colaborativo. Posso falar que o pessoal fala, qual que é o seu hobby? Hoje é também atuar com a NAD, com amigos, bate-papo totalmente informal e nos possibilitou. Então, seja bem-vindo também nesse novo desafio. E saibam todos Exato. vocês aí que estamos com uma pessoa maravilhosa aí, de conhecimento e como pessoa também. Né? E gosta E de ficar aí, tirando, gosta de tirar sarro da minha cara toda hora, né? mas, gente, a gente perde um amigo, mas não perde a piada, né? Sou dessas, desculpa. Não, mas legal. Mas aí agradeço novamente aí a confiança de estar à frente da diretoria das relações trabalhistas da ANAD. É um comitê que eu gosto muito, já tinha um carinho grande com a doutora Camila à frente de tudo isso, agora estou à frente, espero todos vocês, quem não conhece a ANAD, quem não é membro ainda, dá uma passadinha no site, faz a inscrição, coloca lá como opção de participar do meu comitê para a gente fazer muita coisa junto. Eu espero agregar bastante, agregar para os membros, Sim, agregar para o público que acompanha a ANAD. E a ANAD é uma família mesmo, a gente tem um bom relacionamento entre todos os comitês, tem sim. uma troca muito grande e somos uma família, É, efetivamente, né, Ricardo? exatamente. E eu tive a sorte de ter vocês duas, você e a Camila Cruz também, ela fez segunda-feira o painel também, falando sobre compliance trabalhista. Então, quando a gente fala em trabalhista, não tem como pensar você, na Renata, nas outras meninas que estão lá, e os meninos também, né, que estão lá no comitê. E é isso, e aqui a Cogni Academy também é uma reunião de amigos e profissionais hands-on, né, é o que eu falo, mão na massa, que trazem experiência, e agradecer. Muito obrigado a todos vocês. Como já sabem, esse evento vai ficar gravado lá na nossa playlist do YouTube. Quem não puder assistir tudo,
pode assistir lá e estamos aí à disposição. Depois, se quiser passar o seu LinkedIn também, eu vou colocar até no histórico lá do Isso, coloca vídeo. aqui. Gente, Maria Santos, LinkedIn Maria Santos, Instagram Maria Santos, Maria Santos. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu vou colocar o link aqui para o pessoal. E aí, quem quiser ir pegando, eu vou deixar conectado. Legal. Eu ia fazer isso antes, acabei esquecendo aqui. Fiquei tão empolgado com o tema. A gente se empolga. Ó, pessoal, tá aqui. Quem quiser adicionar a doutora Maria Santos, fique à vontade. Obrigado, Dani. Obrigado, pessoal. Sempre muito bom. Um grande prazer conhecer todos vocês. Espero que um dia a gente consiga se conhecer todos aqui pessoalmente, num seminário, num congresso presencial, né? Logo, logo vamos agitar aí. Tá bom? 15 horas tem mais, gente. 15 é o horas mesmo link, né, Ricardo? Isso, mesmo link com o Damião também, parceiraço, amigo, também aí conhece muito um profissional de proteção de dados, sensacional, área técnica, ele vai vir falar sobre segurança da informação, dando continuidade, então não podem perder, tá bom? Tchau, Obrigado, gente. obrigado, Maria. Tchau, tchau, pessoal.